Oi, meus amores. E aí? Tá tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês? A tia Leidiane está retornando com mais um vídeo aula para realizar a correção de português que foi proposta mais cedo para vocês, tá certo? Onde nós demos início com o mais novo gênero, que é o artigo de opinião, e no qual vocês iriam fazer a interpretação desse tipo de gênero no texto Uma Boa Alimentação. Vocês entenderam o que era artigo de opinião? Tia Leidiane vai revisar um pouquinho, tá bom? O artigo de opinião, gente, é um tipo de gênero jornalístico e ele trata de um determinado assunto no qual o autor ele expõe aquele assunto e ao mesmo tempo ele expõe a sua opinião sobre o que ele acha, se ele acha correto ou se ele não acha correto, dependendo do assunto que ele esteja trabalhando, e ele faz com que o leitor se sinta convencido naquilo que ele está falando, ou seja, ele tenta convencer o leitor a acreditar no que ele está falando, onde ele apresenta fatos para provar que aquilo que ele está falando é correto, tá certo? E vamos para a nossa atividade, que no qual tinha uma interpretação textual do gênero Uma Boa Alimentação. A tia Leidiane vai fazer a realização da leitura, no qual a tia Leidiane propôs que vocês lessem 3 vezes, circulasse a resposta no texto, tá bom? Aí a tia Leidiane vai ler novamente o texto para vocês, vocês vão ouvir e acompanhar. E em seguida nós vamos conversar um pouco sobre o texto e realizar a correção. Posso começar? Vocês vão ouvir a tia, vocês vão acompanhar. Lembra que a tia Leidiane pedia para vocês acompanhar? Gente, acompanhe com os olhos, com o dedinho, com o lápis. Então, vocês vão acompanhar da maneira como vocês acharem melhor, tá bom? Uma boa alimentação. Todos nós sabemos que uma boa alimentação é muito importante para um crescimento saudável e para um bom desenvolvimento psicológico. É comum ouvirmos algumas mães de nossas escolas reclamarem que os filhos não estão bem alimentados e falta até o sagrado café da manhã. De tanto ouvir isso, a Secretaria de Educação resolveu acrescentar em algumas escolas o café da manhã. Na escola Caique Raimundo Pimentel Gomes, em que trabalho, o café da manhã foi iniciado em maio de 2001 e permanece até hoje. As crianças chegam e antes do início das aulas pela manhã é servido nas salas o café da manhã, bem variado. Suco de polpa de frutas, mingau de maisena, chocolate quente. Tem uma aceitação muito boa e tem contribuído para um melhor desempenho dos alunos. Um dia, andando pelos corredores, ouvi várias mães parabenizando a iniciativa. Espero que o café da manhã continue no cotidiano da minha escola e de todas as escolas do município, pois esse alimento talvez seja o mais substancial durante o dia para algumas crianças. Francisca Maria Guilherme B. Ferreira, Olhares da Memória, 2007, página 49. Pronto, a tia Leidiane fez a leitura do texto do gênero Uma Boa Alimentação, certo? E aqui nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Gente, qual foi o assunto trabalhado nesse texto? Eu estava trabalhando que assunto? Eu estava trabalhando, gente, o assunto da alimentação, do café da manhã que foi inserido em uma determinada escola. Não foi isso o assunto do meu texto? O café da manhã que foi inserido na escola
Kaique Raimundo Pimentel Gomes? Exatamente. O autor, ele expôs a sua opinião sobre o que ele achava desse café da manhã? Ele achou correto? Ele achava que isso fazia bem para as crianças? Ele expôs a sua opinião em relação a esse assunto? Ele expôs, gente. Ele falou assim, ó. Deixa eu te ler, Diane, encontrar aqui. Tem uma aceitação muito boa e tem contribuído para um melhor desenvolvimento dos alunos. Ou seja, ele está opinando sobre esse café da manhã, ou seja, ele acredita que isso daí seja essencial para melhorar a aprendizagem dos alunos, certo? Porque muitas vezes as crianças, segundo o texto, as crianças iam para a escola, elas iam sem se alimentar. Aí chegava na sala de aula, estava com sono, com preguiça, não tinha disponibilidade, coragem para querer aprender. Não é assim que a gente se sente quando a gente está com fome? Aí, no texto, ele dá a sua opinião sobre esse assunto, no qual ele fala que foi inserido um café da manhã oferecido pela Secretaria de Educação para melhorar essa situação. Tá certo? Então, ele acredita sim que esse café da manhã ele seja essencial para melhorar. Ele apresentou o assunto, deu sua opinião. Agora, qual é a parte do texto que faz com que eu entenda que ele tenta me convencer que aquilo que ele falou está correto? Nessa parte aqui, ó. Um dia andando pelos corredores, ouvi várias mães parabenizando a iniciativa. Ou seja, nessa parte aqui, pelo fato das mães ter gostado dessa iniciativa, faz com que eu entenda que ele está me convencendo que uma alimentação antes do início da aula é essencial. Vocês deu para compreender melhor o gênero? O que é um artigo de opinião? Expor a minha opinião sobre algo e tentar me convencer que aquilo que ele está falando é correto, usando fatos e argumentos, tá certo? Agora nós vamos para a atividade em si. Vamos corrigir a atividade, tá certo? Primeira questão. O que aconteceu no ano de 2001 na escola Kaique foi? O que foi que aconteceu nessa escola? A. Uma reunião com as mães. B. A reclamação dos filhos. C. O começo do café da manhã. Ou D. O início das aulas pela manhã. O que foi que aconteceu, gente? Então, a resposta correta é o item C, né? O começo do café da manhã apresentado para os alunos, né? Então, a resposta certa seria o item C. 2. O motivo do melhor desempenho dos alunos é que? Qual é o motivo aí do melhor desempenho dos alunos? A. As aulas iniciarem mais cedo, eles vão melhorar o seu desempenho se as aulas começarem mais cedo. Falou isso daí no texto. B. Um café servido antes das aulas, ou seja, eles vão melhorar o desempenho deles quando for servido um café antes das aulas. C. As mães parabenizar a escola. Ou D. Os meninos estão crescendo. Qual é o motivo aí que está melhorando o desempenho dos alunos? Resposta certa é o item B, né? Um café servido antes da aula. Alguém está acertando? Posso ir para a questão 3? Vamos lá, para 3. Segundo o texto, qual iniciativa foi criada? Qual foi a iniciativa aí que a Secretaria de Educação, junto com a escola, criou? O que foi que eles criaram? Eles criaram um café da manhã para ser oferecido aos alunos antes do início das aulas,
tá certo? Ou seja, antes de iniciar as aulas, era oferecido um café para os alunos, para eles se sentir mais alimentadozinho, com a barriguinha cheia, forte, para aprender o que a professora tinha proposto para eles naquele dia, tá certo? Quarto, o assunto principal do texto é esse texto aqui, gente, uma boa alimentação. Ele está falando sobre o quê? As reclamações das mães. Estava falando aí de reclamação das mães. B, a falta de aluno na escola. Falou sobre isso daí, a falta de aluno na escola. C, o desempenho dos alunos. Ou D, o café da manhã na escola. Qual foi o assunto tratado aqui nesse texto? Qual é a resposta correta? O item D, né, gente? O assunto aqui desse artigo de opinião foi o café da manhã na escola, né? Vamos lá para a questão 5. A palavra polpa significa o que é uma polpa? Se eu digo a polpa da fruta, né? Que no caso aqui eu tô me referindo lá à polpa da fruta que está falando lá no segundo parágrafo. É bem variado, suco de polpa de fruta. Então, o que significa polpa? A, metade de algum objeto. É a metade de algum objeto. B, substância, miolo, pasta. C, pedaço de madeira. Ou D, ferramentas de cortar. O que é a polpa aí? Resposta certa. O item B, né, gente? Tá dando certo? Estão acertando? A tia Leidiane espera que sim. A tia Leidiane só tá ouvindo vozinha no pensamento. Eu acertei, tia. Vamos lá? Vamos lá para a questão 6. Segundo o texto, o que é substancial, essencial para alguns alunos? Segundo o texto, ou seja, quando tem essa frasezinha, essa perguntinha, segundo o texto, de acordo com o texto, ou seja, quer dizer que a resposta está lá dentro do texto, é só eu ler com atenção que eu vou encontrar a resposta lá. Segundo o texto, o que é substancial, essencial para os alunos é a escola, B, a família, C, o alimento ou D, o psicológico. Resposta certa é o item C, né, gente? O alimento. E essa resposta, ela se encontra no primeiro parágrafo. Falando em parágrafo, a tia Leidiane vai perguntar para vocês. Vocês estão enumerando os parágrafos dos textos de vocês? A tia Leidiane sempre pedia, né? Enumere os parágrafos, certo? Então, essa resposta aí, ela se encontra no primeiro parágrafo, ó. Todos nós sabemos que uma boa alimentação é muito importante para um crescimento saudável e para um bom desenvolvimento psicológico. Ou seja, o que era essencial para os alunos aí era o alimento, não é? Sétima. Quanto ao tipo do texto, pode ser classificado como? A tia Leidiane falou, né, na explicação, agora no início do vídeo. A, argumentativo. B, descritivo. C, dissertativo. Ou D, poético. Então, se eu digo que ele é um artigo de opinião, né, então ele é argumentativo, porque ele me dá argumento para tentar me convencer sobre o que ele está falando é correto. Tá bom? Então, a resposta da sétima é o item A. Tia Leidiane, pode ir para a oitava? Estamos quase finalizando. Alguém aí não errou nenhuma até agora? Vamos lá? Oitava. O texto Uma Boa Alimentação tem traços de receita culinária? Ele aí é uma receita culinária? B, dá opinião sobre a alimentação, ele está dando a opinião sobre a alimentação. C, de uma história engraçada, ele está apresentando aí uma história engraçada, ele traz traços de uma história engraçada.
D, de emoção e sensibilização. É sobre isso daí? Então, gente, o texto Uma Boa Alimentação, ele tem traços de dar a opinião sobre a alimentação, não é isso? Ó, se é um texto de um artigo de opinião, ele vai expor a opinião dele sobre um determinado assunto. No caso aí, seria a alimentação do café da manhã antes do início da aula. Ele deu a opinião, se ele achava correto, se ele não achava essa ideia legal, ok? Nona, através da leitura do texto, podemos afirmar que a autora possui filhos na escola, B, trabalha na escola, C, organiza grupos de mães, ou D, não se preocupa com os alunos. Então, o que eu posso afirmar sobre a autora? Que ela trabalha na escola. Tem uma passagemzinha lá no texto que me faz acreditar, que me faz perceber que a resposta certa é o item B. Ó, lá no segundo parágrafo. Na escola Kaique Raimundo Pimentel Gomes, em que trabalho, ou seja, em que eu trabalho lá, no caso é a autora, antes do início das aulas pela manhã, é servido nas salas o café da manhã. Então, eu compreendo só no segundo parágrafo, no início das primeiras linhas, que a autora, ela trabalha na escola. Teve alguém que acertou todas? Teve alguém que errou só uma? Aquele aluno que prestou atenção no gênero, leu 3 vezes, a tia Leidiane tem certeza absoluta que acertou, que compreendeu. Tá certo, meus amores? Ó, um beijo e até amanhã no próximo vídeo, tá certo? E antes que a tia Leidiane realmente finalize o vídeo dela, a tia Leidiane queria fazer um pedido para vocês. Faz um comentário, dá like no livro, no vídeo da tia Leidiane. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque assim o da tia Leidiane lança o vídeo no YouTube, você já recebe a notificaçãozinha do vídeo da tia, tá certo? E outra coisa, sempre assistam o vídeo até o final. Um cheiro, um abraço bem apertado no coração de cada um de vocês, tá bom? Tchau, meus amores. Tenham todos uma boa noite.